Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje, vou falar de uma banda paulistana que teve um relativo sucesso na década de 80, está nativa até hoje, mas com uma formação bem mudada, mas tem um trabalho bem digno aí, que é o Violeta de Outono, uma banda aí querida dos fãs daquele prog psicodélico, fãs de Pink Floyd, fãs de Echo and the Bunnymen também. Então, o Violeta de Outono começou na década de 80, começou inicialmente como um trio aí, com o vocalista e guitarrista Fábio Golfetti, o baixista Ângelo Pastorello e o baterista Cláudio Souza. E tanto o Fábio Golfetti quanto o Cláudio Souza fizeram parte da banda Zero, naquela do Guilherme Snar, mas não chegaram a gravar com eles. Daí os dois se juntaram ao Ângelo Pastorello, um baixista que eu considero um dos melhores do Brasil, sem dúvida. E em 1985 formaram o Violeta de Outono, aí com a influência, além das influências de Beatles, Stones, Echo and the Bunnymen e de post-punk também, o Violeta de Outono tinha algumas particularidades, principalmente a influência de duas bandas que, até onde eu sei, ainda mais naquela época, década de 80, só eles tinham, que era o Soft Machine e o Gong, bandas aí da cena de Canterbury, bandas francamente progressivas, no caso. O Soft Machine começou mais como psicodélico, depois passou para progressivo, e que até, como eu falei, até onde eu saiba, só eles, ali naquela cena, eram influenciados tanto pelo Soft Machine quanto pelo Gong. Em 1986, eles lançaram um EP, primeiro, foi lançado posteriormente em CD, com faixas bônus, com 8 faixas bônus aqui, que é o Reflexos da Noite. Essa é a capa aqui, muito bonita a capa, por sinal. Foi lançado pelo extinto selo Wop Bop. Então tá aqui o encarte. E aqui o CD. Então aqui o EP Reflexos da Noite, com 3 faixas inicialmente. Você tem aqui a faixa Outono, que viria a ser retrabalhado no álbum de estreia mesmo, no primeiro álbum propriamente dito. Depois temos 2 faixas que só apareceram aqui, que é o Trópico e Reflexos da Noite. Aqui você já vê as influências de um pouco mais de post-punk, mas também, como eu falei, de Pink Floyd, tanto da fase Syd Barrett quanto pós-Syd Barrett também. Eles não fazem essa distinção, que muitas vezes eu acho ridícula, essa distinção que muitas bandas fazem. A gente é influenciado pelo Pink Floyd da fase Syd Barrett, sempre tem esse porém, mas o Violeta de Outono não. O Violeta de Outono, ele gosta de vários, pelo que eu sei, eles gostam de todo, da Pink Floyd como um todo, e não só da fase do Syd Barrett. E também aqui, como eu falei, nessa edição que eu tenho aqui, a gente tem 8 faixas bônus aí, sendo que quase todas apareceriam no segundo álbum. Dessas 8 aqui, 6 apareceriam no segundo álbum, que é o Em Toda Parte. Uma apareceria no álbum de estreia, que chama só Violeta de Outono também, e uma aqui chama Numa Pessoa Só, que é um projeto paralelo aí do Fábio Golfetti, que é o Invisible Opera Company of Tibet, que é um projeto que quem idealizou foi o grande ídolo dele, o genial David Allen, do Gong. Então o Fábio montou praticamente uma filial desse projeto do David Allen aqui no Brasil, tanto que era chamado Invisible Opera Company of Tibet, Tropical Version. Então aqui é um álbum que aumentou o apetite aí dos fãs daquela conexão psicodélica progressiva que estava embaixo na década de 80, vale lembrar. Aí naquele meados da década de 80 o pessoal só queria saber de post-punk, de punk, de new wave. Poucas coisas estavam tão fora de moda quanto aquela psicodelia mais britânica, mais conectada com o que viria a ser o progressivo. Então foi um ato de coragem aí do pessoal do Violeta de Outono, sem dúvida. Em 1987 veio o primeiro álbum deles, realmente, com essa maravilhosa capa também, chamado apenas Violeta de Outono. Esse aqui. Essa é uma versão da Voice Print, se não me engano, né, da Voice Print, que imita meio que um LP aqui.
tirar o CD daqui. Vem com encarte também, com as letras das músicas, aqui, fotos da banda. Esse álbum eu considero um dos grandes álbuns da década de 80 do rock brasileiro. Ouvi muito, na época mesmo. Na época eu tinha 14 anos, mas eu ouvia. Meu irmão tinha esse álbum, então eu ouvia da coleção dele. E é um álbum que quem não gosta do Viola de Outono tem uma justificativa fácil aqui para desabonar esse álbum aqui. Seria falta de originalidade. De fato, o som do Viola de Outono não é dos mais originais. Ele é bem calcado em, como eu falei, em Pink Floyd, em Echo and the Bunnymen, por aí vai, mas é ainda assim muito bem executado. E eu jamais acusaria a banda de falta de criatividade. Eles souberam reciclar bem as influências que eles receberam, apesar de não fazer um som tão original, mas é muito bem tocado, certo? E criativo também. Não sei porque nessa edição aqui as faixas estão em ordem diferente da do álbum original. Não entendo porque, não gosto muito quando acontece isso, mas isso aconteceu aqui. Começa com Outono, que era a segunda música da versão original do álbum. Ela começava com Dia Eterno, que aqui é a sexta. Mas aqui temos grandes trabalhos tanto da guitarra do Fábio Golfetti, em algumas canções como Sombras Flutuantes, por exemplo, que é uma instrumental, uma das minhas preferidas aqui. Ele usa muito o glissando, a técnica do glissando, que o David Allen usava muito no Gong, e o David Gilmour do Pink Floyd também. Se você ouvir a versão que está no Maguma de A Saucer Full of Secrets e essa canção aqui, você vai ver perfeitamente de onde o Fábio Golfetti tirou aquelas puxadas de glissando guitar, no caso. Tem muito a ver. E o Ângelo Pastorello dá uma aula de baixo aqui nessa música, simplesmente incrível. Como eu falei, o Ângelo Pastorello, para mim, dessa geração aí da segunda metade da década de 80, ele é facilmente, para mim, o melhor baixista do rock Brasil. Mas disparado, não tem nem o que ver. E ainda temos letras místicas, no caso, também é uma coisa que o pessoal pega no pé também, às vezes. Fala sobre gnomos, sobre jardins e neblina, alguma coisa assim. E os títulos, alguns diriam pretensiosos, mas eu diria que tem tudo a ver com o clima, com a atmosfera do álbum, como Declínio de Maio, Sombras Flutuantes, Noturno Deserto, certo? E a gente tem aqui uma cover sensacional de Tomorrow Never Knows dos Beatles. É uma pena que o John Lennon já tinha morrido quando eles gravaram esse álbum aqui. Tenho certeza que se o John Lennon ouvisse essa canção aqui, ele ia ficar orgulhoso, sem dúvida. E nessa edição aqui temos 4 faixas bônus, 3 instrumentais, Noite Escura, Caminho, Home Voice, e uma versão também acachapante de 2000 Light Years From Home, dos Rolling Stones. Também excelente. Depois, em 1989, eles já embarcaram de vez, entraram de cabeça naquela sonoridade do Gong, da Radio Gnome Invisible, e o resultado foi o segundo álbum do Viola de Outono, Em Toda Parte. Esse aqui. Também imitando tipo uma capa de vinil. Aqui. Também com encarte. Temos aqui também o CD. E esse é o encarte. E aqui, como eu falei, eles já dão uma mergulhada não só principalmente no Gong, mas não só. Também você tem uma influência grande da cena de Canterbury como um todo, como na faixa que abre o álbum, que é instrumental Rinoceronte na Montanha de Geleia. Gosto desse título, acho bem interessante. Que eles tocam um trechinho da música Joy of a Toy, do álbum de estreia do Soft Machine. Alguns segundos aí eles fazem uma coda aí de Joy of a Toy.
Depois a Música em Toda Parte, que chegou a ter um certo sucesso também, uma música maravilhosa também, com a banda mais azeitada do que nunca. Vênus, que fala até faz uma referência a Radio Gnome Invisible aqui. Outra Manhã, que é uma música que eles já tocavam há tempos. Temos também aqui, que eu gosto muito, Dança, uma instrumental, tem um pouco de cítara, um piano maravilhoso também, e encerra com Lunática, também uma música que tem vocais, mas tem uma parte instrumental muito forte, que fecha com chave de ouro o álbum. E aqui temos duas faixas bônus, as duas são da Invisible Opera, tem de novo numa pessoa só, que está naquela versão do Reflexos da Noite, ela aparece aqui de novo. E Tropical, Gotas de Chuva em Folhas de Bananeira, também é outro instrumental aí da Invisible Opera Company of Tibet, Tropical Version. Depois disso, a formação original se desmantelou, Cláudio Souza saiu da banda. Daí, o próximo álbum de estúdio de O Violeta de Outono só sairia 10 anos depois, em 1999, com Mulher na Montanha, mas com uma formação diferente. E ele foi gravado em 95, mas demorou 4 anos para ser lançado, e depois disso eles emendaram vários lançamentos aí, mas eu quero focar aqui mais na fase inicial aí da década de 80, que eu considero o filé do trabalho do Violeta de Outono, apesar dos outros álbuns também serem bons, não vou negar não. E é de notar também, de interesse, um CD que foi lançado também, chamado Eclipse, esse aqui, que registra um show ao vivo deles em 1986, antes mesmo de lançarem o primeiro álbum. Eles tinham lançado nesse mesmo ano, eles lançaram o álbum, o EP Reflexo da Noite, tá aqui, encarte. Então aqui, num show deles no Sesc Pompeia em 1986, eles gravaram 9 canções para esse show, e boa parte dessas 9 canções, deixa eu dar uma olhada aqui. Seis são do primeiro álbum, apareceriam no primeiro álbum, 2 apareceriam no segundo álbum, que é Outra Manhã em Toda Parte, e uma do EP Reflexos da Noite. A própria faixa título Reflexos da Noite apareceria aqui também. E nessa edição aqui, o interessante é que acoplaram aqui essa edição outro EP que eles gravaram também na década de 80, só com covers de bandas que faziam a cabeça deles, que é o The Early Years. A capa é essa aqui, com essa ranzinha aqui, que nesse The Early Years eles têm aqui Interstellar Overdrive do Pink Floyd, Citadel dos Rolling Stones, Blues for Findlay do Gong, aqui com o Livio Trachtenberg dando uma ajuda no saxofone, e Within You Without You dos Beatles, a famosa música aí do George Harrison, no Sgt. Peppers, no caso. E só que esse The Early Years também foi lançado em CD separadamente. Infelizmente eu não tenho, eu procurei esse EP, mas não consegui até o momento. Que além de ter essas 4 canções aí, também tem um bônus na edição em CD, que é um medley que eles fizeram de Echoes do Pink Floyd junto com No Quarter do Led Zeppelin, que eu já ouvi isso na internet, também é incrível essa versão deles. Então, o Violeta de Outono, uma banda aí que até hoje está nativa, sem dúvida, mas eu acho que a formação original deixa saudade nos fãs, com certeza, apesar de eles estarem fazendo bons trabalhos ainda. Eu tive o prazer de assistir a mais de um show do Violeta de Outono, um deles com a formação original, certo? Durante um breve momento aí, nos anos 2000, eles voltaram com a formação original. Eu também assisti a um show deles o Violeta de Outono era o Fábio Golfetti, mais o Sandro Garcia no baixo e o Gregory Isidro na bateria. Esses dois formariam o Momento 68, mais pra frente, uma banda que eu gosto bastante, também uma banda underground paulistana, das minhas preferidas. E, então, essa é a história, a saga do Violeta de Outono na década de 80, espero que tenham gostado. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal, por hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira, até lá!